Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de agosto de 1860. Estamos exatamente em concordância espírita e cristã. Está aqui a nossa querida Carla, que irá conduzir o estudo, e nós também estaremos aqui prontos para estudarmos juntos mais um capítulo dessa obra espetacular que é a Revista Espírita, o trabalho do professor Allan Kardec. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Criador, a Jesus o nosso Mestre, Guia, e aos amigos espirituais aqui presentes. Amado Mestre, envolva-nos na Tua paz. Ajuda-nos a compreender melhor a obra Revista Espírita e que nós possamos refletir um tanto mais, Senhor. Graça te damos e que os bons espíritos que aqui estão possam nos conduzir, nos inspirar, Senhor. Que assim seja. Bom, estamos no ano ainda de 1860, agosto, né? E vamos falar da concordância espírita cristã. No estudo anterior, a gente leu esse prefácio do Dr. de Grande-Boulogne, que nós falamos que ele era vice-cônsul e que ele também escreveu um livro chamado Carta de um Católico sobre o Espiritismo, que também está na relação de livros para uma biblioteca espírita montada pelo professor Allan Kardec. E só pelo título desse livro a gente vê que ele já era um católico fervoroso. E agora ele se diz um espírita cristão. Vamos voltar no tempo ainda, porque hoje já é claro que o espiritismo é cristão, né? E ele, para aquela época, ainda não estava naquela coisa, é espiritismo, é cristão, é aquela mistura de que ainda não entendiam direito. E essa carta é muito legal, ele está falando aqui que ele vai professar a fé dele e ele vai ver como uma coisa tem a ver com a outra, não exclui nada. E ele vai professar agora, como ele diz, talvez vejais com que interesse minha fé religiosa acolhe naturalmente os princípios do Espiritismo. Na minha opinião, eis como as duas coisas se associam. E agora ele vai enumerar essa correlação entre cristianismo e espiritismo. A primeira correlação é que, Deus, criador de todas as coisas. Então, tanto para os cristãos como para os espíritas, é a mesma coisa, não difere nada. E aí não há o que se discutir nem divergir, né? Como fala a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Né? Não é o que, não tem o artigo, né? Que define. Que é Deus? Inteligência suprema e a causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, estamos aí nessa concordância, né? Segundo, objetivo e fim de todos os seres criados, concorrer para a harmonia universal. Melhoramento moral também, né? Objetivo e fim de todos os seres criados, né? Porque toda e qualquer a religião em si, ela fala nesse processo de moralização, né? O Espiritismo nós aprendemos numa continuidade, porque uma existência só de 50, 60, 20, 15, 10, 5 anos, meses, isso não vai resolver. Então a gente aprende em Espiritismo, e está de comum acordo com a lei que rege o universo, esse processo da reencarnação. E nesse processo da reencarnação é concorrer para essa harmonia universal. Porque quando a gente fala de evangelho, o evangelho não está vinculado apenas ao planeta. O evangelho ele é do universo, porque o evangelho são lições divinas, são lições de Deus. Jesus nos apresentou o evangelho que é de Deus.
As notícias que são de Deus. E isso serve para o universo. O que nós aprendemos no Evangelho, eu posso viver ele aqui ou em qualquer um outro planeta. Que a lição é a mesma, é a lição do amor, da relação uns para com os outros. Terceiro, Carlinha. No universo criado, 3 reinos principais: o reino material ou inerte, o orgânico ou vital, o intelectual e moral. Novamente aquela concordância que é quase autoexplicativa, né? Que é o corpo físico ou inerte, o orgânico ou vital, que é a vida, porque você pode ter um corpo, se não houver vitalidade. Não tem. E o intelectual, que ele também vai chamar de moral. E o 4, tia Carla? Tudo é criado e submetido a leis. Não está nada solto, não tem acaso. Tudo é regido por leis. Porque é tão interessante que a gente para e avalia. Eu acho assim, o ápice da estupidez humana falar que tudo foi criado com uma explosão. É o ápice da ignorância e estupidez humana dizer não existe Deus. Que foi que calculou a rotação da Terra. Agora, o mais interessante é que quem ignora as leis que regem o universo, essas leis básicas, glorifica a Deus e glorifica e se submete a Deus. Os pseudos intelectuais que conhecem as leis que regem o universo, essas leis básicas da física, da química, negam. Você está vendo que é perfeito. Gente, a velocidade da Terra, ela está perfeita. Se for um pouco mais ou um pouco menos, vira um caos. Ela destrói. Só isso. Ah, quer um pouquinho mais? Olha para o teu corpo. Pega só os rins. O trabalho que os rins estão fazendo aí no teu corpo nesse momento. Se ele deixar de funcionar, para onde tu vai? Me diz se isso não foi uma mente, se eu posso chamar de mente, mas de uma inteligência suprema. E os milagres que parecem uma derrogação das leis, são leis que apenas que a gente ainda não conhece. Não conhece. Tudo é criado e tudo é submetido a leis. Quinto, Carla. Os seres compreendidos nos 2 primeiros reinos obedecem irresistivelmente e por eles a harmonia jamais é perturbada. Então, quais são os 2 reinos? O material ou inerte, o orgânico ou vital. A harmonia é mais perturbada pela mente, pelo intelectual, pelo moral, que está fora, e ela perturba essa harmonia. Mas os outros 2 reinos não fazem isso. Muito bem. 6. Como os 2 primeiros, o reino animal e o orgânico, o material e o orgânico, o terceiro reino está submetido a leis também, mas goza do estranho poder de subtrair-se a elas. Possui a temível faculdade de desobedecer a Deus. É o que constitui o livre-arbítrio. Porque o primeiro ele falou que era quem? O reino material. O material ou inerte. O segundo, orgânico ou vital. O terceiro, intelectual ou moral. E está submetido a quê, o moral? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quer mudar, muda. Não quer, não mude. Mas você vai pagar um preço alto por isso. Porque, como nós estamos submetidos à lei, você vai na velocidade do que você quer. Mas você terá que sofrer as consequências se for devagar demais. Primeira coisa, já vai atrasar. A primeira consequência é essa: todo mundo chega e tu não chega. A outra é que você começará a sofrer e sofrer muito. Consequências. Olha, quando eu vejo as arbitrariedades do nosso planeta, as atitudes horrendas, gente, vai tudo ser exilado. Acabou. Repete de ano. Volta às mesmas lições. E vai ser exilado lá no planeta primitivo. Porque não dá mais.
Eu vi uma entrevista, foi muito rápido, mas era um jovem, talvez tinha seus 12 anos, e parece que o pai dele era humorista, e um menino bem sério, e o pai meio brincalhão. E ele dizia assim: o senhor não precisa ser assim dentro de casa. Não, o senhor não precisa ser assim sempre. Aí o pai disse assim: mas é com isso que eu ganho dinheiro e sustento vocês. Ele disse: tudo bem, pai, é seu trabalho, mas você poderia ser menos dentro de casa. Para que também ser palhaço dentro de casa? 11 anos. Então é que o menino tá. Então você vê a seriedade é como se fosse assim: gente, a vida é tão séria, só vive rindo de tudo, contando piada de tudo. Agora pensa uma chamada dessa de um filho e a lucidez do menino. Então a gente vê essa turma que está chegando, essa turma agora, essa turminha que está chegando agora, 1 aninho, 2 aninhos, meses, 4 aninhos. Ainda vem os cãozinhos, vem, mas bem menos cão do que os cão que a gente tem agora. E a grande maioria que vai chegar é uma turma muito mais lúcida, que não brinca mais com a hora do dia, porque sabe que os tempos são chegados. Assim é a separação do joio e do trigo. Então, quando eu vejo alguém fazendo arbitrariedades absurdas, eu já penso: é a última vez. Não vem mais para cá. Acabou. Acabou. Como os 2 primeiros, que nós já repetimos, que é quem? O material inerte, orgânico ou vital. Com os 2 primeiros, o terceiro, o reino, está submetido a leis, mas goza de estranho poder de subtrair-se às leis. Porque eu estou submetida à lei do progresso? Estou. Mas eu me subtraio dela porque eu deixo de progredir. Não quero, me rebelo. Possui a temível faculdade de desobedecer a Deus. Adão e Eva, a simbologia. É o que constitui o livre-arbítrio. Muito bom isso. E ele ainda continua, né? O homem pertence simultaneamente aos 3 reinos. É um espírito encarnado. Tem a vitalidade, tem um corpo inerte, tem a parte moral. Item 7, tia Carla. As leis que regem o mundo moral estão formuladas no Decálogo, mas se resume neste admirável preceito de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Lembra que aqui são citações de um doutor chamado como? Doutor de Grambulânio, um cônsul. Um cônsul. Então, vamos já fazer uma correção aqui, porque a gente lê e aí a gente às vezes acaba repetindo sem ter muita consciência. Essa fala aqui, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo, ele diz: olha, a parte moral está no Decálogo, está nos 10 mandamentos. As leis que é. A gente nem deu conta de viver o Decálogo. Não deu. Tá bom? Essa lei aqui, porque o que eles fizeram? Ele disse: olha, primeiro que eles foram construindo um monte de lei. Porque é assim, quando a gente quer fugir do ponto principal, que seria ir para a prática e amar, a gente começa a escrever, vai inventando um monte de diretrizes, um monte de regras. E os nossos irmãos judeus, naquela época, os hebreus, eles chegaram a formular 600 e poucas regras. Está lá no Levítico. Pensa você decorar 600, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, faz assim, faz assim. Aí disseram: não, mas está tudo no Decálogo. Aí depois disse: não, mas a gente pode resumir em um só. Na verdade, 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo, a si próprio. Então, essa citação aí, essa lei, é uma lei judaica. Quando Jesus está conversando com o doutor da lei, ele pergunta do doutor da lei, porque o doutor da lei chega com ele e pergunta o que o doutor poderia fazer para adquirir o reino de Deus, já que Jesus falava no reinado. Aí Jesus devolve a pergunta, porque era um doutor da lei, ou seja, era alguém que conhecia a lei e que ensinava a lei. Aí Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? E ainda pergunta: como tu lês? Ou seja,
O que está escrito e como tu interpreta? Aí ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele tá falando, não é Jesus, é o doutor da lei, de uma lei judaica. Qual foi o ensino do nosso Senhor Jesus? Esse sim é dele. Ele ainda diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então essa é do nosso Senhor Jesus. Tá? Então essa daqui, pedindo desculpa do nosso amigo, não é nesse admirável preceito de Jesus, não é de Jesus. Isso era um termo dos nossos irmãos hebreus, era uma regra dos nossos irmãos hebreus, que tanto é que exatamente na Torá, tanto é que houve uma divisão, porque eles começaram a indagar quem seria o próximo deles. Por isso é que nessa fala ele pergunta de nosso Senhor Jesus: e quem é meu próximo? Ele queria saber qual era a linha de Jesus, porque tinham duas linhas do próximo. A primeira, que o próximo seria só o meu irmão judeu. Outro grupo já dizia não, que o meu próximo eram todos, independente de ser judeu ou não. Entendestes? Então, quando ele pergunta, e quem é meu próximo, ele quer saber qual a linha de Jesus. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Bom samaritano contado para um judeu. Os judeus odiavam os samaritanos. Eles eram da mesma nacionalidade hebreus. Eles eram da mesma nacionalidade. Eu vou fazer assim uma comparação, mas de tribos diferentes. Porque eram 12 tribos. É verdade? 2 tribos foram para o sul e se autodenominaram judeus. E 10 tribos foram para o norte e se autodenominaram samaritanos. Mas todos eram hebreus. Então o judeu odiava os samaritanos. E na parábola, Jesus conta para um doutor da lei judeu, na parábola, quem era o homem bom foi justamente um samaritano, porque foi ele que já tinha passado um levita, tinha passado um sacerdote, ou seja, todos os povos judeus tinham passado ali e ninguém acolheu o homem caído. O homem caído, ele estava nu e desmaiado, ou seja, como é que eu poderia saber de que nacionalidade ele era, de que estado, de que tribo ele era? Olha como Jesus, a inteligência de Jesus para contar. E quem acudiu o cidadão foi justamente um samaritano. Sem saber quem é, né? E sem saber quem era. Já tinha passado todos os cultos religiosos, todos os povos, levita, o doutor da lei, todo mundo passou, o sacerdote. E Jesus contando a parábola é como se ele tivesse cutucado assim, ainda deu uma, entendeste? E aí quando ele terminou a parábola, ele pergunta: quem foi o próximo do homem caído? Aí, obviamente, que o cidadão, ele não podia nem dizer o nome samaritano, porque o samaritano eram os inimigos. Então, não podia nem pronunciar o nome do inimigo. Aí ele respondeu: aquele que agiu com misericórdia. Entende? Então, a gente tem que ler, mas um tantinho sempre de cuidado, tá? Então, não vamos repetir. Não, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu vou te dar um cascudo. Um cascudo carinhoso de tia. Menino, menina, tá errado. Isso daí, presta atenção. Isso daí é lições. Questão de prova. Isso daí isso está na Torá. A lição do nosso Senhor Jesus é essa: o novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Exatamente. Ficou difícil nessa parte, né? Como eu vos tenho amado. Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque ele é o modelo e guia. E a gente precisa, como diz um amor desinteressado. Eu adoro o filósofo, mas fugiu o nome dele agora da cabeça. As formas que nós temos de aprender, né? E uma delas é copiando. Bora lá. Oitavo. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação na harmonia universal. Ora, Deus não permite que tal perturbação persista
e a ordem deve ser necessariamente restabelecida. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação na harmonia universal. Imagina se a lei fosse derrogada, aquilo que eu falei, se o planeta rodasse um pouco mais ou um pouco a menos, um pouco mais ou um pouco menos, pronto. E é interessante notar porque ele fala toda a derrogação da lei, mas é que a lei não é derrogada, na verdade, né? Ela não tem essa derrogação. E é como se, eu penso assim, essa personificação de Deus, que Deus não permite e restabelece, isso é uma personificação do Deus. Na verdade, a lei está estabelecida e é por ela que as coisas andam, quer queiramos ou não. E essas leis já são divinas. Mas ele não se preocupa, olha, ela saiu da rota, precisa corrigir isso, gente, vamos lá. Não, a lei está estabelecida. Ele criou e é imutável. 9. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral. E esta lei está contida por inteiro na palavra expiação. Acho que ele é mais espírita do que... Ele diz aqui que ele assumiu, né? Que ele é espírita. E ele estudou bem, viu? Ele já tinha estudado aquele livro do Dr. Cousteau também. Existe uma lei destinada à reparação da desordem no mundo moral. E esta lei está contida por inteiro na palavra expiação. Expiação é vai reparar o mal que tu fizestes. Isso é expiar. Expiar. Não é uma prova. A prova é uma coisa, a expiação é outra. E expiar é sentir na carne o que tu fizeste o outro sentir. Reparar, você ainda vai ter que depois reencarnar para reparar o mal que tu fizeste às pessoas. É uma trabalheira enorme quando a gente faz o mal. Eu sofro as consequências, me arrependo, encarno para expiar na carne, sentir na carne o que eu fiz o outro sentir, no mesmo grau. Depois que eu expio, você vai ter que reparar o mal que você fez a outras pessoas. Depois que você reparou o mal que você fez a outras pessoas, aí é que vai voltar e dizer, agora tu tem uma prova. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui a provação da riqueza, porque riqueza não é expiação, é prova. Quer conhecer o caboclinho, a caboquinha, o ser humanozinho, dê a prova da riqueza. Normalmente tira 0. Aí vai para a prova da riqueza, se enrola todo. O que o papai faz? Se enrola, maltrata, maldiz, faz tudo. O que o papai faz? Próxima encarnação, você vai na miséria, não é na pobreza não, é na miséria. Para você sentir na carne que a fome dói. Você vai comer o último caroço de arroz do teu prato. Lá tu esnobou, aqui tu vai dar tanto valor a um carocinho de arroz. Já, meu filho, espiou, já entendeu? Entendeu. Agora você vai voltar e vai conviver com as pessoas que tu maltrataste. Devolver a elas o que tu roubaste. Já, meu filho, já fez? Isso aí já foi uns 2, 3 séculos. Nessa brincadeira. 200, 300 anos. Já, meu filho, já. Investimento. Altíssimo investimento. Já, meu filho, já. Então tá. Agora você tem uma prova lá atrás que você tirou 0. Qual é a prova? A riqueza. Aí você volta de novo a viver a experiência na riqueza. E pasme. Cai de novo. O caboclo e a caboquinha. Estou aqui. Cai de novo. Por isso o exílio não dá. Chega uma hora que não dá. É aquilo que os espíritos dizem, nós temos uma tendência a repetir os mesmos erros. Dá para ir mais uma? Tá. Claro, professor. Entendeu uma coisa aqui. Eu estou entendendo aqui essa concordância espírita e cristã, que na sua carta, o Dr. Graham
ele mostra como o entendimento dele se harmoniza com o entendimento espírita. Sim. Então, aqui não significa que esses pontos aqui alencados estejam 100% em concordância. Sim. É o entendimento dele e que ele quer mostrar como se harmoniza esse entendimento dele com os pontos essenciais da doutrina espírita. Exatamente então, isso. Se tiver alguma coisinha assim que não bate 100%, a gente não tem que olhar esses aspectos, esses pontos, como a doutrina espírita em si. Não é não. Agora é por isso que ainda há pouco nós fizemos uma correção em relação ao amar a Deus sobre todas as coisas. A gente agora fez uma observação. E o outro ponto é que até o momento que nós estamos lendo está de comum acordo com a doutrina. Né? Por isso que Kardec publicou. Né? Publicou, achou interessante o material e publicou. Mas vamos lá mais um pouquinho. 10º. A expiação efetua-se, primeiro, pelo arrependimento e os atos de virtude. Segundo, pelo arrependimento e as provas. Terceiro, pelas preces e as provas do justo, unidas ao arrependimento do culpado. Aqui tem um ponto que eu observei. É a linha dele, né? E aqui ele mostra pelas preces e as provas do justo. Quer dizer que ele não está levando em consideração que o próprio culpado possa orar em seu benefício. Ia dizer, a expiação efetua-se primeiro pelo arrependimento e os atos de virtude, né? Então você se arrepende, é aquilo que a gente falou. Porque não pensa que você desencarna e volta para expiar. Não é assim não. Quem dera, né? Isso demora. A dor no mundo espiritual é tamanha. E como a gente viu nas obras, né, tem gente que nem se toca ainda, que já está desencarnado, que estão vendo as intenções ainda continuam as mesmas. Ele coloca pelo arrependimento e as provas. Isso aqui confunde todo. Ainda há pouco nós explicamos o que seria provas e o que seria expiação. Pelas preces e as provas do justo, né? Então, aquilo é interessante, porque às vezes você está no mundo espiritual, você reconhece a sua condição e ora realmente pedindo a Deus. A gente vai ver isso no Clênaga, né? Então, ele ali orando, pedindo a Deus uma nova oportunidade de reencarnar. Unidas ao arrependimento do culpado, uma vez arrependido. Então, é a prece verdadeiramente arrependido do que está acontecendo e solicita, até pode expiar. Então, assim, de forma en passant, ele tá dentro. Bora lá. Ele fez uma boa. 11. A prece e as provas do justo, embora concorram da maneira mais eficaz para a harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta. Deus exige o arrependimento do pecador, mas com este arrependimento, a prece do justo e sua penitência em favor do culpado bastam à eterna justiça e o crime é perdoado. Ainda aqui, tem que passar. Aqui né? Mas aqui ele faz bem uma confusão da época de católico. Ele ainda está bem espiritólico aqui nesse ponto 11, né? Porque diz, olha, a prece e as provas do justo, embora concorram da maneira mais eficaz para a harmonia universal, são insuficientes para a expiação absoluta da falta. Certo. Aí tá ok. Deus exige o arrependimento do pecador. Mas com esse arrependimento, a prece do justo e sua penitência tem em favor do culpado basta. A eterna justiça e o crime é perdoado. A gente sabe que nananina nona, né? Porque não é uma questão de perdão, é uma questão de justiça. E até justiça, gente. Justiça, nossa, é o ponto de eu quero te maltratar mesmo. Não, vai aprender. É um processo de educação.
Você sabe quando é que a gente aprende? Quando a gente sofre as consequências dos nossos atos. Por que os nossos filhos não aprendem? Porque eles não sofrem as consequências dos atos dele. Eu me lembro uma vez, eu tive a honra de praticamente criar 2 sobrinhos, já são homens. E eu levando para a escola o Leonardo e o Vinícius. Quando a gente chegou praticamente na metade do caminho, ou um pouco mais, não, acho que já chegou na escola, quase na escola. Aí ele disse assim: tia, pálido. Tia, esqueci a minha mochila. Como é que o cãozinho vai para a escola e não leva a mochila? Eu só fiz olhar assim para trás e disse: você vai para a escola? Mas tia, você vai para a escola. Chegamos lá, o Vinícius foi para a escola, eu fui lá na coordenação, expliquei e disse que ele ia anotar tudo numa folha de caderno, mas que ele ia assistir às aulas. Pergunta se ele esqueceu alguma vez na vida. Nunca mais. Então, às vezes, em nome do pseudo-amor, a gente acaba deseducando demais essas crianças. Se tornam esses jovens que estão hoje aí, a turma Nutella, né? Mande de marmanjo dentro de casa, sem fazer nada. Então, isso fomos nós, a responsabilidade é nossa. Então, dói a gente ver os marmanjos dentro de casa, só dando um peso ainda. Mas por quê? Nós erramos a educação, isso já é uma punição. Então, não, meu filho, vá lá, corrija. Sofra as consequências das suas atitudes. Se você não deixar os filhos sofrer as consequências das atitudes, eles nunca se educarão. Então o menino vai bater o carro, vai lá, deixa que o papai vai lá e resolva. Mas ele não tem dinheiro, por que ele está dirigindo o carro? Porque dirigir carro é isso, pode bater. Então é uma super proteção que a gente criou essa turma Nutella aí. E que o Papai do Céu não é assim. Papai não cria Nutella, não. Tem que virar diamante. Tem que virar diamante. Está preparando a gente para ser um Cristo. Não é para ser um garoto Nutella e uma garota Nutella. É para ser um Cristo. A gente sabe muito bem, só uma observação, que são 3 passos, né? Arrependimento, expiação e reparação. Bem, a gente até diz que a provação é Deus mandando. Provação. A expiação é a gente arrumando. E as provações não são tão humilhantes ou humilhantes. As expiações são escolhidas por nós. Então eu digo assim, a pessoa nascer toda tortinha em cima de uma cama e passar uma encarnação inteira, isso é prova ou é expiação? É expiação. É expiação. Isso não é prova. Papai do céu não manda prova assim. Foi em algum momento eu destruí o corpo. E a pessoa está em regime de prisão. Muita informação, né, Carlinha? E aqui ele também fala que Deus existe, na verdade Deus não existe. É uma questão de consciência nossa. Quando ele fala exige, a lei de Deus exige. A lei de Deus, ela não diz, não, tudo bem, é mais ou menos, não. Entendeu? É isso e pronto. Não tem meio termo. Por exemplo, o nosso aperfeiçoamento é uma exigência divina. Querendo ou não querendo, um dia a gente vai chegar lá. A gente pode retardar, mas que vai chegar, vai. É exigência divina. É imposição divina. Nós estamos fadados a isso. E de novo, não é personificando Deus. Ele não obriga. Ele exige ou não, é da lei. Né? É da lei. Eu acho que de repente a palavra obrigar ele não obriga. Obrigar eu quero agora. Não. Seria obrigar, tem que ser agora. Isso ele não faz, não. Que ele dá o livre-arbítrio. É a própria lei. Mas ele dá o livre-arbítrio assim, o livre-arbítrio das escolhas que tu vai tomar para chegar no ponto que ele direcionou. Então, por exemplo, quando é perguntado
quando no livro Consolador é perguntado sobre a evolução do nosso Senhor Jesus Cristo, o que o Emmanuel responde humildemente? Pelo que nós ouvimos no mundo espiritual, Jesus faz parte daquele grupo de espíritos que seguiu uma reta. Entendeu? Seguiu uma reta no processo de evolução. Aí a gente já diz assim, isso é exceção? Sinto falar para vocês, isso não é exceção, isso é regra. Exceção é se rebelar contra Deus. Então, nós fazemos parte da exceção. Porque é um ato de extrema sabedoria seguir reto. E é um ato de extrema burrice sair da reta. E depois que a gente sai da reta, para voltar, é complicado. Toda essa demora. 12. A vida e a morte de Jesus põem em evidência esta adorável verdade. E aí, mais um equívoco espiritólico dele, né? Porque a vida e a morte de Jesus não é prece, perdão. Quando ele diz teus pecados estão perdoados, não é assim, agora é paraíso, vida eterna, pode descansar, tocar harpa. Pode começar agora tudo de novo, volta para a expiação, para a prova e para a reparação. É daí, tem um novo começo, mas o entendimento aqui era como se, perdoa, faz uma prece, já foi, já deu, daqui para frente. Então, esse é equívoco dele de novo aqui, né? E assim finalizamos nosso estudo de hoje. Foi bom, Carla? Foi ótimo. Foi bom, gente? Então vamos finalizar. Agradecendo mais uma vez ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais que nos inspiram também, a oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado sempre. Muito obrigada, Jesus. Abençoa-nos e abre o nosso entendimento. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.